Boa noite, galera, sobretudo a galera de morfossintaxe. Nós vamos subdividir o material de Basílio 2007 em 3 pequenos vídeos. Já que se trata de 3 capítulos do livro, nós vamos tratar separadamente para facilitar a vida de vocês. Em primeiro lugar, boa noite, espero que estejam bem e se preservando para voltarmos com todo o gás, beleza? Bom, inicialmente no capítulo 7, de uma maneira geral, esses 3 capítulos eles vão objetivar estudar as mudanças de classe de palavra nos processos de formação de palavra. Em outras palavras, como é que seria isso? Ela defende a tese de que a principal função da formação das palavras, das classes de palavra, no caso, né, é transpor uma palavra de uma classe para outra. Esse é um processo importante para a gente começar a discutir, né? Essas questões são postas inicialmente por ela a partir dos 3 critérios que ela define como critérios, vamos dizer assim, caracterizadores das classes de palavras. Sobretudo para vocês que vão para a sala de aula, é importante que tenha essa visão bastante apurada para adequar as aulas e pensar numa proposta de trabalhar a morfossintaxe em sala de aula, o Fundamental 2 e médio, de maneira mais criativa, mais, digamos, inteligente, mais dinâmica, para pensar as classes de palavra, fugindo daquela perspectiva extremamente tradicional, né? Perspectiva, eu diria até puramente semântica. Então ela começa fazendo essa divisão nos 3 critérios. E basicamente ela delimita em 4 as 4 principais que ela chama classes de palavras, né? O substantivo, o adjetivo, o verbo e o advérbio. Então, rapidamente do ponto de vista semântico, ela reproduz o conceito tradicional, né, de substantivo, aquela palavra que daria nome aos seres. Reproduz o conceito tradicional também de adjetivo, aquele que, em tese, qualifica, determina ou especifica, né? E também vai, como que, a partir do critério também semântico, vai começar a distinguir a ideia de verbo. Para ela, o verbo seria, do ponto de vista de semântico, aquela palavra que exprime a ação, estado, o fenômeno. Então só aí já começa uma série de questões que ela levanta, né? O que seria a palavra que pode dar nome a seres, né? O que seria qualificar, né? O que seria, de uma maneira geral, porque se o verbo exprime ação, de repente, para ela, o substantivo também pode exprimir ação. Do ponto de vista semântico, basicamente é isso. Do ponto de vista morfológico, o substantivo, ela vai delimitar naquela proposta específica que tem a flexão de gênero e número, né? O adjetivo, como é, do ponto de vista mórfico ou sintático, ou como queiram, dependente do substantivo, tem uma dependência semântica ao substantivo, também ela vai colocar as flexões dos adjetivos, e como não deveriam ser diferentes, né, em gênero e número. E o verbo, do ponto de vista mórfico, por ter uma riqueza estupenda de desinências que marcam a categoria dos verbos, excetuando-se, na maioria esmagadora dos casos, a ideia de gênero, que não se pode pensar o verbo enquanto gênero, salvo naquelas formas nominais que a tradição gramatical propõe, que é a ideia do particípio, mas tirando aquilo, pela riqueza dos verbos, né, desinências de modo, de tempo, de número, de pessoa, de aspecto. Então também ela vai delimitar isso. E por fim, ela vai tratar o critério sintático. O critério sintático, nós já sabemos que a tradição prevê que o substantivo seria aquela palavra que seria núcleo, porque não se pode falar de sintaxe sem falar de oração. Portanto, do critério sintático, o substantivo seria aquela palavra que exerce função do núcleo, né, de um sujeito. Ou o substantivo seria aquela palavra que exerce a função do núcleo de um sintagma, usando a expressão, vamos dizer, mais moderna, né?
o adjetivo modificaria, né, acompanharia esse substantivo, voltando àquela expressão de qualificador, de especificador, né, e por aí vai. E o verbo, nesse sentido, do ponto de vista sintático, seria aquela palavra que seria o núcleo, né, de um sintagma verbal, ou o núcleo de um predicado. Aqui, só fazendo o adendo de que não seria um predicado nominal, já que o verbo não tem núcleo, não funciona no predicado nominal como núcleo, né? Seria mais uma ponte, né? Uma cópula, vamos chamar assim. E aí ela segue fazendo uma série de reflexões, né? E entra especificamente naquilo que eu disse no início, né? Como entra na ideia da derivação imprópria, que seria aquela possibilidade de você mudar a classe gramatical sem mudar a forma. E propõe uma série de estudos que vão fazer com que essa conversão de uma classe para outra forme nova palavra, de adjetivos ou verbos para substantivos, né? Cita um exemplo concreto, o exemplo concreto especificamente com a ideia do véu. Ela vai dizer que, por exemplo, o verbo para adjetivo, você tem, por exemplo, louvável, de louvar, que dá louvável, amar, que dá amável, comer, que dá comível, deglutir, que dá deglutível, e por aí vai. Cita a situação do verbo, do substantivo também para o adjetivo, que já seria um caso específico, o reitor, do reitor para reitorável, o presidente para presidenciável, e por aí segue. E vai colocando uma série de possibilidades de mudança de classe gramatical na formação de novas palavras, possibilidades de mudança, além destas, as quais eu já citei. E ele termina esse primeiro capítulo, ainda fala um pouquinho da ideia dos adjetivos para os substantivos, aquela ideia do caracterizador para o designador. Em muitas situações você pode fazer a conversão, por exemplo, de um caracterizador para um designador, de um adjetivo para um substantivo. Às vezes o contrário não pode ocorrer. Cita a ideia dos processos de formação de palavras, né? E derivação, as derivações prefixais, que quase sempre não mudam as classes gramaticais, né? A classe da palavra. Tem uma série, por exemplo, de dizer, você põe o prefixo redizer, comer, recomer, mas cita também situações onde você tem o sufixo or como possibilidades não de mudança de classe gramatical, mas uma possibilidade de mudança em outros sentidos que ela vai propondo. Em função disso, ela põe uma série de propostas de transformação e que vai propor que, por exemplo, há uma tendência nesse capítulo 7 dela entender, a gente começa a compreender que parece que há uma priorização na ideia de que parece o predomínio nessa hierarquia dos 3 critérios citados no início, o predomínio do critério semântico sobre os demais, principalmente na ideia da prefixação, em alguns casos de composição, né? Em algumas situações de composição. Então o estudo é um estudo vasto, denso, complexo, que exige uma leitura mais detalhada. No geral, para esse capítulo 7, a gente ficharia como mais importante. O capítulo 8 a gente põe no vídeo seguinte. Abraço.